Salmo 90 trata da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. Este é um salmo de Moisés e ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Então eu quero hoje conversar com vocês sobre o tema a eternidade de Deus e a efemeridade do homem. Dos 150 poemas do Saltério, este é o mais antigo. Este salmo foi escrito há 3.500 anos. Esse salmo foi escrito por Moisés. E é o único salmo no Saltério que foi escrito por Moisés. Este salmo tem sido considerado por alguns estudiosos como a mais sublime composição humana e talvez o mais imponente na sua concepção teológica. Ele retrata com cores vivas e eloquentes quem é Deus e quem é o homem. Ao mesmo tempo que ressalta a eternidade de Deus, a santidade de Deus, também ele enfatiza a efemeridade humana e a pecaminosidade humana. Este salmo abre o 4º livro dos Salmos. Vocês sabem que os Salmos são 150 poemas divididos em 5 livros. O primeiro livro do Salmo 1 ao 41, o segundo livro do 42 ao 72, o terceiro livro do 73 ao 89, o 4º livro, começando com este Salmo 90 até o Salmo 106, e o 5º livro do Saltério, do 107 ao 150. Portanto, dos 5 livros do Saltério, este, o 4º,
é o menor de todos. A maioria desses salmos são anônimos. Esse que abre o 4º livro do Saltério foi escrito por Moisés. Nós poderíamos, a grosso modo, dividir esse salmo em 3 aspectos. Primeiro, somos viajantes e Deus é o nosso lar. Versos 1 e 2. Segundo, nós somos aprendizes e a vida é a nossa escola. Versos 3 a 12. Terceiro, nós somos servos de Deus e o futuro é o nosso aliado. Versos 13 a 17. Eu gostaria então de, primeiramente, falar um pouco sobre o autor desse salmo antes de entrar no contexto dele e no conteúdo dele, para que vocês possam compreender o que ele está dizendo. Moisés é uma figura emblemática na Bíblia. Moisés é o grande legislador e o grande libertador do povo de Israel. A vida dele pode ser classificada em 3 grandes períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. O segundo período, dos 40 aos 80, no deserto, aprendendo a ser ninguém. E o terceiro período, dos 80 aos 120, aprendendo que Deus é tudo. Este homem é resultado da providência de Deus, porque quando ele nasceu, o seu povo, Israel, estava sendo oprimido. Quando uma criança nascia lá no Egito, israelita, ou era morta pela espada dos soldados egípcios, ou jogada no Nilo para os crocodilos devorarem. Mas providencialmente a sua mãe traça um plano para salvar o filho. E as águas no Nilo que deveriam ser a sua sepultura, transformam-se na sua tábua de salvação. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que intervém com as suas ações soberanas na história, para virar a mesa da história. Este homem aprende aos pés da mãe, nos primeiros anos, as lições mais importantes da vida, mas vai receber um treinamento e uma formação acadêmica refinada nas maiores universidades do mundo, até os 40 anos de idade, estudando no Egito, todas as ciências do Egito. Porém, ele não entendeu o projeto de Deus e quis fazer as coisas com as suas próprias mãos e fracassou, e teve que fugir. E passa 40 anos, com todos os seus diplomas acadêmicos, com toda a sua formação intelectual, cuidando de ovelhas, numa região tosca, quente, desertificada do deserto do Sinai. Seus sonhos se esboroaram, colapsaram, e parecia que tudo estava perdido para ele, e ele teria que reduzir todos os seus sonhos a um deserto. Entretanto, quando o homem acha que não tem mais saída, quando ele esgota os seus recursos, Deus entra na história. Deus se manifesta a ele, numa sarça ardente, que não se consumia, e diz: Moisés, vá ao Egito e liberta o meu povo. Ele tentou dar muitas desculpas, mas Deus não aceitou nenhuma delas. E então ele vai ao Egito, e ali, na força do Onipotente, ele desbanca o panteão de deuses do Egito. Não ele, Deus através dele. Aquelas 10 pragas, na verdade, cada praga daquela era uma divindade que os egípcios adoravam. Antes de Deus tirar o seu povo do Egito, Deus está mostrando para o povo egípcio o seguinte: os deuses em quem vocês confiam são uma nulidade. E Deus permitiu isso, o endurecimento do coração do faraó,
para que não ficasse para a história o registro que a libertação de Israel foi uma concessão de Faraó, por causa da bondade dele. Porém, a libertação de Israel do Egito foi que o Deus Todo-Poderoso prevaleceu sobre as divindades pagãs do Egito. E então, Moisés passa os seus últimos 40 anos conduzindo esse povo pelo deserto, tendo as mais incríveis experiências da providência de Deus. O mar se abrindo, o maná caindo, a água brotando da rocha, o calçado não envelhecendo nos pés, a roupa não puindo no corpo, e Deus então conduzindo esse povo com vitórias esplêndidas e maiúsculas, até esse povo ser introduzido na terra de Canaã. Esse salmo foi escrito certamente no final da vida de Moisés, como uma espécie de testemunhal. Quem é Deus? Quem nós somos? E quão carentes da graça de Deus cada um de nós é. Então, com a Bíblia aberta comigo, no texto, vamos examiná-lo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a eternidade de Deus e a mortalidade do homem, nos versos 1 a 4. E o primeiro ponto que eu destaco, Deus o refúgio eterno do seu povo, no verso 1. Senhor, e aqui Senhor não é Yahvé, aqui Senhor é Adonai, é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E a ideia aqui, não é só que Deus é refúgio no sentido de amparo, protetor, defensor. A ideia de refúgio aqui é maior do que isso. A ideia aqui é de casa, é de lugar onde você habita, é o seu lar, é a sua residência, é onde você mora, é onde você encontra refrigério, proteção, provisão. Aliás, o próprio Moisés já havia dito em Deuteronômio 33, versículo 27, o Deus eterno é a tua habitação. Vejam isso, irmãos. Moisés está escrevendo esse salmo no deserto, de tendas, dormindo debaixo da abóbora celeste, com o céu estrelado, com todos os riscos de um deserto, das bestas feras, das víboras peçonhentas, da exposição a inimigos terríveis. Mas ele então entende uma coisa, diante dos riscos da vida, o nosso Deus é a nossa casa mais segura, é dentro dele que nós moramos, é nele que nós habitamos, ele é aquele que nos cerca por todos os lados, e ele é o nosso refúgio, ele é a nossa habitação. Quando? De geração em geração. Os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos trinetos, não importa quando, onde, Deus sempre foi, Deus é e Deus sempre será o nosso refúgio. Louvado seja Deus! Há poucos dias eu estava gravando um programa, Sala de Prosa, com o reverendo Jeremias Pereira, e o assunto em pauta naquela conversa era o fato de nós vivermos dias tão perigosos. E tem muitos pais hoje, muitos jovens casais, melhor dizendo, que dizem assim: olha, quer ter filho? Não, está muito difícil, está muito perigoso, está muito ameaçador. Então a pergunta que foi feita foi essa: por que um casal jovem, hoje, está optando em ter um cachorro e não um filho? Por que tantos estão com medo de ter filhos hoje? Deveríamos ter medo? Deveríamos recuar? E penso eu que esse versículo responde essa pergunta. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ele não foi, ele não será, ele tem sido.
o nosso refúgio, de geração em geração. Deus vai lhe dar graça para criar os seus filhos, Deus vai lhe dar graça para ver os seus netos florescerem, Deus vai lhe dar graça para ver a sua geração andando com Deus, servindo a Deus e sendo protegida por Deus, apesar de todos os riscos e perigos da nossa sociedade. Louvado seja Deus. Segunda coisa, Deus, aquele que preexiste a criação. Olha o verso 2 comigo. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. O que é que esse texto está nos ensinando? Que Deus já existia quando nada existia. Quem criou Deus? Ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Quando ele passou a existir? Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Na verdade, os montes grisalhos, pela neve dos tempos, são apenas um bebê no berço diante de Deus. Antes que eles nascessem, antes que eles formassem, Deus sempre era Deus, é Deus e continuará sendo Deus. Ele é eterno. Óbvio que está aí nesta declaração, irmãos, a verdade preciosa de que tudo que existe, existe porque Deus criou. Então preste atenção nisso, a matéria não é eterna. Os montes, conforme o verso está dizendo, nasceram. A terra e o mundo foram formados, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Segundo, esse universo que você conhece, tão vasto, tão insondável, não é resultado de geração espontânea. Terceiro, este mundo não é fruto de uma mega explosão cósmica. A desordem não produz a ordem, o caos não produz o cosmos. Este mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do nosso Deus. Este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Este mundo foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. E este Deus Todo-Poderoso, eterno e criador, é a nossa habitação, é o nosso refúgio de geração em geração. Mas vejam comigo, que essa ideia de eternidade é uma ideia para nós muito complexa. Porque quando ele diz assim, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Pergunta a você, que conceito você tem de eternidade? Se você tivesse que definir numa prova, me define eternidade, o que você diria? Se você me pedisse para definir tempo, talvez fosse melhor, mais fácil. Então, me permita clarear um pouco. Imagine que você tenha na sua conta 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. O tempo é formado como? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Você tem 1 milhão de anos, que é formado desses períodos. Se você subtrair deste 1 milhão de anos, 1 ano sequer, você não tem mais 1 milhão de anos. Porque o tempo é contável. Agora pergunta a você, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, na conta, na ponta do lápis, quanto sobra para você? A eternidade. Se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto fica? A eternidade. Portanto, a eternidade não é tempo. Portanto, só Deus é eterno.
Porque uma vez que fomos criados e somos temporais, nós não sabemos o que é eternidade. Porque a nossa vida, quando tem vigor, sobe a 70, tem mais um pouquinho de vigor, sobe a 80, e começa a fase do condor. Mas Deus é Deus de eternidade, eternidade. Deus não envelhece, Deus não fica enrugado, Deus não tem artrite, Deus não anda com cadeira de rodas, Ele é Deus, sempre Deus, eternamente Deus. Isso é glorioso. Pois bem, amados, vamos ao terceiro ponto que ele diz aqui. Se Deus é eterno e é o Criador, o homem é mortal. Olha o verso 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Vamos entender isso aqui, meus irmãos, porque essa expressão aqui que Deus reduz o homem ao pó e dá uma ordem para ele, tornai filho dos homens, é a consecução do juízo lá do Éden, com o pecado. O que é que Deus havia dito para o Adão? De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. O homem comeu, e Deus disse para ele, tornai filho dos homens ao pó, porque do pó foste formado, Gênesis 3,19, ao pó tornarás. Deus então sentencia o homem de quê? De morte. Agora vamos entender isso. O homem, você e eu, não somos o que somos. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. O homem é o que foi e o que será. Porque o homem foi feito do pó, e o homem voltará ao pó, o homem é pó. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Me permita explicar. Quando Moisés vai ao Egito, ele leva consigo um cajado, uma vara. E diz a Bíblia que o primeiro sinal é que ele joga a vara no chão, e a vara de Moisés vira o quê? Uma cobra, uma serpente. E diz a Bíblia que os magos do Egito também jogaram as suas varas e elas viraram serpentes. E o que aconteceu? A vara de Moisés engoliu as serpentes dos magos do Egito. Mas eu pergunto a vocês, vara não tem boca? Vara não tem garganta? Mas se a serpente de Moisés era vara e tornar-se a vara, não era serpente, era vara. Porque não é o que é o que foi, o que há de ser. O homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Porque foi pó e vai voltar para o pó, então o homem é pó. Só Deus é o que é. Agora notem. É Deus quem dá esta ordem. No versículo 3, tornai filhos dos homens. Em outras palavras, quem dá a vida é Deus, e quem tira a vida é Deus. Então sabe o que acontece? Você e eu estamos nas mãos de Deus. É Ele quem define, Ele quem decide. O homem é vulnerável e Deus é todo-poderoso. Essa é a verdade que Moisés, com tanta eloquência, retrata para nós. Mas em quarto lugar, vejam vocês que se o homem é mortal, Deus é atemporal. Confira o verso 4. Você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Meus irmãos, isso é impressionante, porque o tempo não é uma limitação para Deus. 1000 anos
1000 anos é um tempo suficiente para se levantar um reino e esse mesmo reino cair. 1000 anos é um tempo suficiente para um pensamento, uma ideologia, uma filosofia humana florescer e murchar. Entretanto, para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. Mas Moisés pensa melhor, não é como um dia que se foi, não. 1000 anos para Deus é como a quarta parte de uma noite, porque ele diz, e como a vigília da noite. O que é vigília da noite? O que significa isso? A noite era dividida em 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite a primeira vigília, das 9 da noite à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira vigília, das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. E ele disse, para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. Aí eu penso, não, deixa eu melhorar a figura, deixa eu melhorar com o conceito. Para Deus 1000 anos é como 3 horas, como a vigília da noite, uma vigília da noite. Este é o seu Deus. Sabe o que significa isso? Ele é atemporal, ele é eterno e atemporal. Ficamos às vezes desesperados, porque a gente quer as coisas com o nosso imediatismo. E Deus, que está além do tempo, fora do tempo, no controle do tempo, que criou o tempo, e para Ele tudo é atemporal, Ele no tempo dele vai agir, conforme a sua vontade, o seu propósito soberano, para o nosso bem. Este é o nosso Deus. Bom, dito isto, tratando então do primeiro ponto, que é a eternidade de Deus e a mortalidade do homem, vamos ao segundo ponto do Salmo 90, que é a transitoriedade da vida. Veja comigo os versos 5 e 6. Então vamos lá. Primeiro, a fragilidade da vida humana, no versículo 5, a parte A. Tu os arrastas na torrente. Qual a ideia aqui? Arrasta quem? Os filhos dos homens, você e a mim. Qual a ideia? Qual a imagem que ele está levantando aqui? O que ele está levantando aqui é a fragilidade da vida humana. A imagem que ele diz aqui é de um tsunami. É de uma tempestade que as águas descem com fúria ladeira abaixo, vão engrossando as enxurradas, vão crescendo os córregos, vão transbordando os rios, e de repente você mora numa casa frágil, numa palhoça, e essa enxurrada vem e arrasta violentamente a casa, e leva embora. É dessa maneira que o homem é absolutamente vulnerável, absolutamente frágil, inegavelmente incapaz. Talvez você possa ilustrar isso com a pandemia que chegou, 6 milhões de pessoas mortas, gente riquíssima morreu, gente paupérrima morreu, gente jovem morreu, gente velha morreu, cientista morreu, médico morreu, governantes morreram. Ou seja, quando Deus diz para o homem, tornai filho dos homens, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem diploma, não tem posição em que o homem esteja neste planeta, que ele possa resistir. Não, eu não vou. Vai sim, porque é o céu que manda na terra, e é Deus que governa os homens. O homem é o quê? Dependente de Deus. Mas em segundo lugar, não só a fragilidade da vida humana, agora Moisés trata da brevidade da vida humana. Vamos continuar com o versículo 5, a parte B. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então vamos pegar as duas imagens, sono.
Você sonha? Você tem sono? Quando você dorme, pressupõe que você vai fazer o quê? Vai acordar, porque se você não acordar, você não sonhou, você morreu. Então o que é sono? É uma coisa breve, passageira, que tem começo e fim, e breve. Ninguém passa 24 horas num dia, hoje eu vou hibernar 24 horas, e você sonha os 24, não, sonha um negócio que vem, você nem sabe como longo é, porque você está dormindo. A vida é assim. Mas aí ele sai dessa figura, do leito, da cama, onde você deitou para dormir, para descansar, e sonhou, e começa a pensar no campo. Eles dizem como a relva. E a relva, ela tem a fase dela, ela viceja, ela floresce, ela murcha, ela seca, ela acaba. É assim a vida humana. Meus irmãos, o que isso significa para nós? Significa para nós. O que esse texto está nos mostrando é que você e eu não somos um cedro, nem você e eu somos um carvalho. Você e eu somos como relva, frágil assim, passa rápido assim pela vida. A Bíblia usa outras figuras. A vida é como um breve pensamento, ou como a agulha do tecelão. Você já viu uma pessoa costurando um bordado? Você não consegue contar a batida da agulha. É assim a vida. Ou como um corredor veloz. A vida é breve. É isso que o Salmo está dizendo. E por que ele está colocando isso? Ele está contrastando que Deus é eterno, que para Deus 1000 anos são como 3 horas. Se Deus é eterno, se Ele já era Deus antes que os montes fossem cobertos de neve, e os montes cobertos de neve não passam de um bebê diante de Deus, você e eu somos mortais, limitados, peregrinos, estamos apenas de passagem. Essa é a imagem que ele busca nos ensinar. Dependemos, portanto, de Deus para viver, dependemos de Deus para morrer. Pois bem, agora vamos ao terceiro ponto que ele vai ensinar para nós nesse salmo. Ele falou da eternidade de Deus e da mortalidade do homem. Ele falou da transitoriedade da vida, agora ele vai tratar da pecaminosidade do homem, nos versos 7 e 8. Olha aí comigo. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O que ele está dizendo? Além de eu ser vulnerável, de ter uma vida curta, ele está dizendo, eu sou um pecador. E diante desse Deus, que já existia antes que o mundo começasse a existir, porque foi Ele que criou, não tem como eu esconder a minha vida. Não tem como eu fazer nada às ocultas, às apalpadelas, à sorrelfa, no anonimato, atrás das cortinas. A minha vida está escondida dos olhos humanos, em alguns momentos. Mas jamais a minha vida está oculta aos olhos de Deus. Ele tudo vê, Ele a todos sonda. E o que Ele vai nos informar aí, portanto, é que o homem não é apenas vulnerável e mortal, ele também é pecador. E o pecado, preste atenção nisso, traz a todos nós para debaixo da nuvem da ira de Deus.
O que Moisés quer nos ensinar é que o pecado tem consequências gravíssimas. Quem participou do culto das 8 e ouviu a exposição do pastor Arival, é testemunha de que as nossas decisões têm consequências. E Ló, foi o assunto dele, ao fazer más escolhas, sofreu as consequências das suas insensatas decisões. E é exatamente isso que Moisés está chamando a atenção nesse texto. A ideia é que nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, ou seja, o pecado provoca a ira de Deus. O pecado não tem o agrado de Deus. E o salário do pecado é a morte. É isso que ele está enfatizando nesta passagem. Vamos para a quarta lição do texto. A vulnerabilidade do homem. Versículos 9 a 12. Primeira coisa é a turbulenta e breve vida humana no verso 9. Você pode ler o 9 comigo? Vamos juntos? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O que ele está querendo dizer com isso? A sua vida, a minha vida, não se desenrola num jardim grinaldado de flores, dentro de uma estufa. Não estamos blindados. Vivemos num campo de batalha. E se você ler o contexto em que Moisés escreveu o Salmo, que foi na peregrinação pelo deserto, prestem atenção nisso. Quantas pessoas saíram do Egito com Moisés? Quantas? A Bíblia diz 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Numa contagem pequena, provavelmente em torno de 2 milhões de pessoas. Como é que essa geração se comportou no deserto? Rebeldes contra Deus, desobedecendo a Deus, ingratos a Deus, provocando a ira de Deus, deixando Deus de lado e adotando deuses falsos. E cada fase, cada parada que Moisés tinha no acampamento, pessoas morriam, como consequência do juízo de Deus contra o pecado. Na verdade, aquele deserto transforma-se no maior cemitério da história. 2 milhões de pessoas morreram, como que caminhando debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. E daqueles 2 milhões de pessoas que saíram nos 40 anos, quantos deles morreram? Todos, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Então, quando ele escreve esse texto, no versículo 9, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ele está entendendo que cada parada dele era um cemitério, que era plantado no deserto, como expressão da ira de Deus contra o pecado. E ele mostra mais, que a nossa vida, por mais longa que seja, na perspectiva de Deus, não passa de um breve pensamento, que passa pela sua cabeça como um relâmpago que vai embora. É assim a vulnerabilidade humana e a vida turbulenta do ser humano. Segundo ponto aqui, na vulnerabilidade do homem, é a expectativa humana do versículo 10. Você pode ler o 10 comigo? Vamos dar uma entendida melhor nesse texto? Vamos juntos? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Bom, é quase desesperador, não é não? Quem já está aí batendo na trave, é complicado. Dr. Billy Graham, no último livro que escreveu, disse uma frase que valeu o livro para mim. Ele diz assim: a velhice
não é para os fracos. Embora ninguém quer morrer antes de chegar à velhice. Você não quer ficar velho? Só morrer jovem. Simples assim. Agora, nós criamos algumas coisas que eu acho engraçada, abrindo o coração com vocês. A gente tenta tapar o sol com a peneira. Diz assim, a velhice é a melhor fase. Será? Será? É a idade de ouro. Está mais para latão ou bronze, né? Eu posso falar isso que eu estou com os cabelos brancos, viu, gente? Eu estou falando de mim mesmo. Então a gente cria algumas imagens assim para dar uma animada no pessoal, mas a gente tem que parar para ser real. A Bíblia não diz que a terceira idade, ou a quarta idade, ou a idade da velhice é a melhor fase, não. Alguém já disse, numa brincadeira, eu escutei isso do reverendo Evandro Luiz da Silva, e ele diz que a vida humana, ela se resume em 4 animais. 4 animais. E eu perguntei, o que é isso? Ele respondeu, quando você é jovem, você é como um gavião, você come qualquer coisa, você briga por qualquer coisa, você vai em qualquer lugar, você topa qualquer parada, você não tem medo de nada. Aí depois, segunda fase, você é uma águia. Aí você já é mais seletivo, você já faz alguns voos mais solitários, você já escolhe algumas coisas, outras não. Aí depois você passa para a terceira fase, aí você é o condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá. Aí a última fase é o javali. Javali para isso, javali para aquilo outro, javali para muita coisa. Eu não sei em qual fase você está não, mas você está numa delas. Bom, eu acho que o que ele está querendo dizer para nós no verso 10 é o seguinte: a velhice chega, e chega rápido. Abrindo meu coração para vocês, eu só tenho consciência da idade que eu tenho quando eu me olho no espelho. O espelho é terrível, porque não mente, ele é muito honesto. Porque tem hora que eu penso que eu sou um jovem. Minha cabecinha é de 18. Eu tenho sonhos, tenho projetos. Eu acho que eu só estou arranhando a superfície da vida ainda. Mas quando eu olho no espelho, ele me quebra todinho. Porque a velhice chega. Você nem viu chegar, mas chega. E chega para todos. Os cientistas estão tentando aí esticar um pouco mais, e eu sou grato a Deus por isso, sou muito grato. A expectativa de vida está esticando a vida um pouco, mas jamais chegará ao ponto em que o homem possa driblar a sentença divina: tu és pó e ao pó tornarás. A vida passa rápido, a velhice chega rápido, e a morte é certa, a não ser que Jesus volte antes. A gente precisa viver dentro dessa realidade. O que é para nós, irmãos, maravilhoso, é que quando Moisés escreve esse texto, ele não está escrevendo dentro da perspectiva cristã, da esperança que nós temos. Porque agora a esperança que nós temos é que Jesus, o Verbo eterno, se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso lugar, morreu na cruz, foi sepultado, e como que numa conspiração divina, quando todas as forças do mal pensavam que estavam ganhando de goleada dele, ele entra nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte, mata a morte,
e ressuscita, inaugurando a imortalidade. E diz para você e para mim: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim não morrerá eternamente. E agora, para você e para mim, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é lucro, porque é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E agora morrer não é um fracasso, porque a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. É bom demais ser crente, sabia? Nós não precisamos ter medo da morte mais, porque a morte já foi vencida. Bom, mas prosseguindo no pensamento de Moisés, terceiro ponto é o incognoscível poder da ira divina, no verso 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Meus irmãos, vamos parar um pouquinho. A nossa geração não gosta desse tema, não é verdade? Qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre a ira de Deus? A gente torce o nariz: não, tem tanta coisa boa para pregar. O povo já está machucado demais pelas realidades da vida. Não vou botar mais peso nos ombros das pessoas, não. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. E o que Moisés está dizendo é que cada óbito que você lê no jornal é uma lembrança a nós de que o salário do pecado é a morte. É como se Deus estivesse alertando os homens: olha aí o resultado, olha aí o resultado. Por isso, diante desse fato, vem o quarto ponto aqui que eu enfatizo, que é a pedagogia da vida humana, no verso 12. Eu peço que você, por favor, leia em voz alta comigo o verso 12. Vamos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Meus irmãos, que coisa espetacular. O ser humano, ele desenvolveu em muitas áreas, né? Muitas áreas. Dizem alguns estudiosos que Isaac Newton, aquele que descobriu a chamada lei da gravidade, disse que chegaria um tempo, numa profecia assim bem audaciosa, que o homem percorreria a fantástica velocidade de 60 quilômetros por hora. E hoje, o homem vai à lua. E hoje, o homem avança com as suas aeronaves supersônicas atravessando os mares. Porém, o homem, com todo o seu saber, ainda não aprendeu a contar seus dias. Não tivemos ainda sabedoria suficiente para viver. Viver bem, de forma saudável, para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa saúde, para cuidar das nossas emoções, para cuidar das necessidades espirituais. Às vezes passamos pela vida correndo atrás de tanta coisa, como diz Salomão no Salmo, no Eclesiastes 2, buscando prazer na bebida, buscando prazer na riqueza, buscando prazer no sexo, buscando prazer na fama, e descobrindo que tudo isso não passa de vapor, de bolha de sabão, de vaidade. Não temos as prioridades certas, não investimos nas causas certas, não valorizamos as pessoas certas que estão do nosso lado, dentro da nossa casa. E o pedido dele, humildemente, é este: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Para o quê? Para que alcancemos coração sábio. É desse jeito. Buscar as primeiras coisas primeiro.
Muito bem, vamos então agora para o último ponto da minha exposição, do Salmo 90, que é a súplica do homem, dos versos 13 a 17. Tem 5 pontos aqui breves que eu destaco. Primeiro, uma súplica por compaixão no verso 13. Pode ler o 13 comigo? Vamos lá? Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. O nosso pecado faz Deus ficar irado, porque Deus não é um ser amorfo, amoral. Deus tem prazer na virtude, Deus rejeita o pecado. A sociedade aplaude o pecado, Deus não. A única coisa que você e eu precisamos fazer nesse contexto é dizer para Deus: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Agora preste atenção nisso, que no verso 3, foi Deus quem disse: tornai filhos dos homens. Agora é o povo que pede para Deus. O verso de número 13, volta-te, Senhor. Como é que esse povo chega diante de Deus? Estadeando seus direitos? Drapejando as bandeiras das suas virtudes? Proclamando seus direitos? Não. Tem compaixão. Tem compaixão. Tem compaixão. Tem compaixão. Me permita dizer isso. Não tem espaço para orgulho no coração do homem, se ele entende duas verdades. As duas verdades do Salmo 90. Primeiro, que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Deus tem o controle de tudo. E se eu reconheço, em segundo lugar, que eu sou mortal, vulnerável, pecador, e que careço da graça de Deus para nascer, para viver e para morrer. Pode ter certeza disso. Uma pessoa soberba, ela não conhece a Deus. Segundo, uma pessoa soberba não conhece ela mesma. É impossível conhecer a Deus e a si mesmo e ter o nariz empinado. O pedido é de misericórdia, compaixão. Segundo ponto, uma súplica por satisfação. Você pode ler o 14 comigo? Vamos juntos? Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. O que esse homem está pedindo? Ele está fazendo um pedido por satisfação. Sacia-nos. E o que ele pede? Dinheiro? Riqueza? Sucesso profissional? Saúde? Fama? O que ele está pedindo para Deus para se sentir saciado? A benignidade de Deus. Sabe o que ele está dizendo, irmãos, trocando em miúdos? Essa fome que você tem dentro de você, foi Deus quem colocou. Eclesiastes 3,11 diz que Deus botou a eternidade no coração do homem, e nada daquilo que é terreno e temporal vai preencher esse vazio. Só Deus preenche esse vazio. Essa é uma súplica por satisfação que você só encontra em Deus. Nós chamaríamos isso de avivamento espiritual. Terceiro, uma súplica por troca radical. Troca radical. Olha comigo o versículo 15. Leia comigo, por favor. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Sabe o que ele está dizendo? Ô Deus, na mesma proporção e no mesmo tempo que nós fomos afligidos por causa dos nossos pecados, ó Deus, alivia para nós, traz alegria para nós, dá vitória para nós. O que na verdade ele está pedindo é que ele anseia pela alegria na mesma medida que ele suportou a adversidade. Ele está pedindo tempos de refrigério. Irmãos, isso a gente tem que fazer também, sabia? Às vezes você passa a vida inteira gemendo, a vida inteira chorando, a vida inteira sofrendo. E a oração de Deus, assim como nós enfrentamos todos os anos sofrimento, ou todos os dias tristeza, ô Senhor, muda o placar desse jogo. Nós estamos levando de goleada,
Ô Senhor, vira o placar para nós, dá alegria também, dá refrigério também, na mesma medida e no mesmo tempo que fomos afligidos, muda esse quadro, Senhor. Você tem feito essa oração? Ô Deus, nós estamos precisando de um pouco de mel, de bálsamo, nós estamos precisando de um pouco de orvalho na cabeça, nós estamos precisando de um pouco de sorriso nos lábios, nós precisamos de um pouquinho de folga, Senhor, de refrigério, Senhor, de consolo, Senhor. Mas, amados, finalmente, ele suplica pela manifestação da glória e da graça de Deus nos versos 16 e 17. Você pode ler comigo para a gente fechar? Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você se lembra quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? E Deus diz: não, você não vai ver a minha glória. O que é a glória de Deus? É a manifestação plena de Deus em todos os seus atributos. E a Bíblia diz que diante da glória de Deus até os serafins cobrem o rosto. Deus diz para Moisés: eu não vou te mostrar a minha glória, você não vai suportá-la, mas eu vou te mostrar a minha bondade, eu vou te mostrar a minha graça. Nas palavras de Paulo, a minha graça te basta. O que ele está pedindo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. A graça é suficiente. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se Deus resplandecer sobre nós o seu rosto e trouxer sobre nós a sua graça, então nós vamos caminhar vitoriosamente, de uma forma feliz, de uma forma plena, de uma forma segura. E ele pede: Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, o que nós fizemos, limitadamente, imperfeitamente, mas confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Eu espero que esta passagem tão rica, tão linda, tão preciosa, faça sentido para a sua vida nesta manhã. E que nós nos agasalhemos no colo de Deus, sabendo que Ele é a nossa morada, sabendo que Ele é eterno e tem o tempo nas mãos, que a nossa vida está nas mãos dEle, e que se a graça dEle estiver sobre nós, nós triunfaremos na jornada da vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Nós te adoramos, Deus, porque temos esse registro de Moisés, que caminhou sob a luz da tua face em tempos tão difíceis, em horas tão decisivas da vida, e tu o sustentaste, e tu o guardaste, e tu o protegeste. Aqui está o teu povo, que caminha também num mundo minado por tantos riscos e perigos, que tantas vezes lançam sombra no nosso coração, arrancando lágrimas dos nossos olhos, fuzilando a nossa alma com os dardos inflamados da dor e do sofrimento. E nós te pedimos, Senhor, assim como temos sido afligidos, dá-nos alegria, dá-nos refrigério, dá-nos um tempo de restauração, para que nos alegremos em Ti, na mesma medida e no mesmo tempo que suportamos tristezas. Oramos, Senhor, que seja sobre nós a Tua graça. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
Hoje eu quero convidar você para ler comigo o texto de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 19. Está escrito o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Bom, eu quero então tratar com vocês nesta manhã sobre o tema a ameaça da incredulidade. Quando você lê o livro de Êxodo e também os outros livros do Pentateuco, você conclui que Deus providenciou a libertação do povo de Israel, que vivia sob amarga e longa escravidão. Deus enviou Moisés, Deus manifestou o seu poder, Deus desbancou as divindades do Egito, enviando 10 pragas, cada praga derrubando uma das divindades do panteão egípcio. E então, de maneira extraordinária e com mão poderosa, Deus arrancou o seu povo daquela escravidão. Entretanto, esse povo, ao longo dos 40 anos do deserto, virou as costas para Deus, desobedeceu a Deus, endureceu o seu coração, rebelou-se contra Deus, reclamou e murmurou contra Deus, não demonstrou nenhuma gratidão a Deus, fabricou um bezerro de ouro para adorá-lo, virando as costas rebeldemente contra Deus. E então, em virtude da sua incredulidade, Deus jurou na sua ira que aqueles que saíram do Egito, e precisa afirmar que eram 600 mil homens, fora mulheres, crianças, portanto um total aproximado de 2 milhões de pessoas, toda essa geração que se rebelou contra Deus, por causa da sua incredulidade, não entrou na terra prometida. De 2 milhões de pessoas, só 2 pessoas entraram, Josué e Calebe. Todos os demais morreram no deserto, por causa da sua incredulidade. Por isso, o autor aos Hebreus está fazendo uma conexão deste fato histórico com o que estava acontecendo com a igreja no primeiro século. Por que Hebreus escreveu esta carta? Por que o autor escreveu esta carta aos Hebreus? Porque havia judeus convertidos a Cristo, que deixaram o judaísmo,
abraçaram o cristianismo e agora, em virtude da perseguição que veio sobre a igreja, estes judeus convertidos a Cristo estavam como que de malas prontas de volta ao judaísmo, virando as costas para Deus, abandonando a Cristo. O argumento do autor aos Hebreus é este: se aqueles hebreus, lá no deserto, viraram as costas para Deus, e por incredulidade não entraram na terra prometida, mais cuidado devemos ter nós, de não termos o coração endurecido, de não retornarmos às sombras quando a realidade já chegou, porque a incredulidade, fruto do perverso coração, tem consequências dramáticas para a igreja, para o crente, que não ouvir a voz de Deus. Então, dito isto, eu quero entrar na exposição do texto. O texto é cheio de exortações contra a incredulidade. A primeira delas é esta: ouça a voz do Espírito através da palavra de Deus. Note comigo o versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Tem muita gente hoje, de forma mística, querendo ouvir a voz de Deus, querendo escutar Deus, correndo atrás de gurus espirituais, correndo atrás de supostos profetas, para ouvir novidades, como se essas pessoas tivessem uma linha de comunicação direta com Deus, à parte das Escrituras. E o autor está nos ensinando que o autor da Bíblia é o Espírito Santo, porque ele está citando o Salmo 95. Mas quando ele cita o Salmo 95, ele não faz referência ao escritor do Salmo 95. Ele diz: assim como, pois, diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Em outras palavras, quando você abre a Bíblia, você está ouvindo a própria voz do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, é o Espírito Santo que está falando com você. Se você abrir a Bíblia e ler a Bíblia, você está ouvindo a própria voz de Deus. Então, não feche sua Bíblia, não bote sua Bíblia num instante, não deixe a sua Bíblia ficar empoeirada. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, porque quando você abre a Escritura, você está ouvindo a própria voz do Espírito Santo de Deus. Os céus estão falando com você. Pois bem, a segunda coisa que esse texto exorta, a segunda exortação, é: não endureça o seu coração. Olha comigo os versos 8 a 11. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação. E aqui você vai perceber que o povo endureceu o seu coração, tapou os ouvidos, fechou os olhos, endureceu o coração e não quis ouvir Deus falar. Deus fez milagres, Deus sustentou com maná, Deus fez brotar água da rocha, Deus livrou-os dos inimigos ao redor. 40 anos a roupa não envelheceu no corpo, 40 anos caminhando por um deserto pedregoso, a sandália não envelheceu no pé. Milagres após milagres, providências após providências, cuidado após cuidado. Mesmo assim, esse povo endureceu o coração. Então, eu gostaria de olhar com você algumas coisas aqui. Primeiro, o pecado é uma ofensa contra Deus. Versos 8 e 9. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Todo pecado é uma rebelião contra Deus, é colocar Deus à prova, é pagar o bem com o mal. Deus abençoa, o povo desobedece. Deus dá sustento, o povo é ingrato.
Deus liberta dos inimigos, o povo não agradece. Deus salva o povo com mão poderosa, o povo fabrica um bezerro para adorá-lo. Então o pecado é uma rebelião contra Deus, é um atentado contra Deus. Desculpe da expressão, é um tapa na cara de Deus, é uma cusparada no rosto de Deus, é não reconhecer Deus como a fonte de toda dádiva, de toda boa dádiva. É provocação, é tentação, é pôr o Senhor à prova. Mas veja comigo o verso 10, que o pecado é uma ingratidão a Deus. Olha comigo. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não reconheceram os meus caminhos. Ô, gente, para um pouquinho para pensar. O que aquele povo recebeu? Deus os tirou com forte mão da escravidão. Deus fez promessas, Deus abriu o mar vermelho, Deus deu maná todo dia, 40 anos, Deus mandou codornizes, Deus fez brotar água da rocha, Deus livrou-os de doenças e pestes perniciosas, Deus livrou-os de nações inimigas, Deus fez tanta coisa boa para eles, e eles não reconheceram. E eles foram ingratos. O pecado é uma ingratidão. Quando eu leio lá em Números 14, verso 11, eu queria ler esse texto com você, para você perceber o que Deus disse para esse povo, em Números 14, 11. Olha o que está escrito: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Tantos sinais, e o povo não crê, tantos sinais, e o povo não agradece. Agora vamos transportar isso para a igreja, para hoje, para você, para mim. Quantas bênçãos Deus tem lhe dado? Ele quem preserva a sua vida, Ele quem lhe dá o fôlego, Ele quem lhe dá a saúde, Ele quem lhe dá a inteligência, Ele quem lhe dá o perdão dos pecados, Ele quem lhe dá a redenção, Ele quem lhe dá a família, Ele quem lhe dá o trabalho, Ele quem lhe dá o sustento, Ele quem lhe dá a prosperidade, Ele quem lhe dá todas as dádivas boas. Como você tem reagido a tudo isso? Você tem sido grato a Deus? Diante dos poderosos feitos de Deus na sua vida, na sua família? Como você reage a isso? Terceiro, o pecado atrai a ira de Deus. Olha comigo o verso 10 e 11 ainda. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não reconheceram ou conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus é santo, Deus é justo, e Deus não pode reagir ao pecado com benevolência. Deus não pode se agradar do pecado. O pecado é maligníssimo, e ele nos priva do maior privilégio, que é a presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus, de tal maneira que o pecado provoca a ira de Deus. Mas mais do que isso, o pecado é uma resistência deliberada e contínua contra Deus, porque é isso que diz o verso 10, parte B. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, sempre erraram no coração. Olha aí, eles também não conheceram os meus caminhos. Não é uma rebelião temporária, pontual, num dado momento, numa dada circunstância, mas é uma resistência, uma desobediência crônica, contumaz, constante, sempre errar no coração. Deus abençoa e eles não agradecem, Deus livra e eles não honram a Deus, Deus sustenta e eles não agradecem. Em outras palavras, o coração está sempre rebelado
contra aquele que é a fonte de toda a bênção para o povo. Mas mais ainda, o pecado priva as pessoas de benefícios maravilhosos, porque Deus então vai dizer no verso 11: eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho com mais vagar. Então vamos ver aí a terceira exortação. A primeira delas é: ouça a voz do Espírito, através das Escrituras. A segunda exortação é: não endureça o seu coração. A terceira exortação é: não se renda à incredulidade. Primeiro, olha comigo o verso 12, parte A: acautele-se contra a incredulidade. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque ele está dizendo assim: cuidado, acautele-se, vigie, preste atenção. A incredulidade é uma coisa que quer pegar a gente como que numa arapuca, numa armadilha. Então acautele-se. É isso que ele está dizendo. Fique atento, tende cuidado, irmãos, para que jamais haja em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Essa incredulidade, irmãos, não é dizer eu não acredito em Deus, não. É de você não ver a mão de Deus nas providências, no cuidado, no sustento, na proteção, nas bênçãos que você recebe. Você está vivendo como se tudo dependesse de você, como se você vivesse por você, como se você tivesse saúde por você, como se a inteligência você recebesse de você mesmo, por você mesmo, que tudo que você tem e tudo que você experimenta e usufrui é da sua própria mão, e não ver Deus, e não reconhecer Deus, e não agradecer a Deus, e não glorificar a Deus. Como disse Paulo lá em Atenas: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Cuidado para você não deixar de tributar a Deus toda a honra devida ao seu nome, por tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que você recebe. Segundo lugar, além dessa exortação de se acautelar contra a incredulidade, o autor aos Hebreus vai falar da origem da incredulidade, está aí no versículo 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Aqui está o laboratório, aqui está a fábrica, aqui está a gênese, aqui está o solo que faz brotar essa erva daninha chamada de incredulidade. É o coração perverso, é o coração ingrato, é o coração rebelde, é o coração maligno. Em outras palavras, os seus problemas, os meus problemas, não estão fora, não, estão dentro de nós. John Locke errou rotundamente quando disse que você e eu somos uma folha em branco, uma tábula rasa, que nós somos produto do meio, que nós somos consequência do ambiente. Não, o meio não está corrompido, não é o meio que corrompe você, não, é você quem corrompe o meio. O mal não está do lado de fora, o mal está do lado de dentro. O mal está aqui no nosso coração. Aqui está a fábrica de todo o mau desígnio. Aqui está o laboratório que processa todo o mal que está à nossa volta, é de dentro. E o autor aos Hebreus nos exorta sobre isso. Terceiro lugar, o efeito da incredulidade. Olha o versículo 12 ainda. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A palavra afaste aí no grego é apostenai, de onde vem a palavra portuguesa apostasia. Ou seja, o rebelde coração
rebelado contra Deus, que vai levar você à incredulidade. O resultado disso é apostenai, o resultado disso é apostasia, o resultado disso é virar as costas para Deus. Como os hebreus estavam fazendo, deixando a Cristo e voltando para o judaísmo, deixando a realidade e voltando para a sombra. Mas aqui está a ameaça da incredulidade no versículo 13, a parte B. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Agora preste atenção que aqui é um passo maior, que é o endurecimento. E essa palavra endurecimento aqui é a mesma palavra para aquilo que dá em você às vezes um calo, né? Que às vezes dá no pé. E eu sofro com um calozinho no pé há anos. Já fiz até a cirurgia e brota de novo, e brota de novo, e brota de novo. E quando ele está crescido, se eu piso numa areiazinha que vai direto nele, eu vejo estrelas. Calo é uma coisa que brota. E ele está dizendo que pode existir, numa linguagem figurada, esse calo no coração, essa insensibilidade no coração, essa incapacidade de você perder essa sensibilidade a ouvir a voz de Deus. E eu vou lhes dizer algo muito solene agora. Não tem nada mais perigoso do que você se acostumar de tal maneira com o sagrado, que isso já não mexe mais com você. Aquele povo vivia com o sagrado todo dia, milagre todo dia, vinha maná todo dia, água brotava da rocha todo dia. Você já pensou, e quando eu ando por esse deserto, que eles saíram, primeiro o deserto do Saara, depois o deserto do Sinai, passa por lá, ande por lá, não é deserto de areia fina não, é de pedra. E se você botar um sapato novo, e andar um dia nesse lugar, no final do dia você pode jogar o sapato fora, já estragou. Eles andaram 40 anos, e as sandálias não envelheceram, e eles usaram uma roupa 40 anos, porque não tinha loja para comprar roupa no deserto, e a roupa não se gastou, e eles andaram 40 anos, tiveram comida, tiveram roupa, tiveram calçado, tiveram água, tiveram livramento, tiveram manifestação da glória de Deus entre eles, e o coração foi se acostumando com aquilo, de repente aquilo era normal para eles, de repente aquilo não fazia mais significado para eles, de repente aquilo não mexia mais com eles. Sabe o que foi acontecendo? Uma espécie de endurecimento progressivo, de repente uma crosta no coração, a palavra de Deus batia e voltava, e eles não escutavam mais a voz de Deus. É isso que o autor está nos advertindo: cuidado, para que o seu coração não endureça. Você pode até vir à igreja, você pode até escutar um sermão, você pode até ouvir um hino, mas isso não mexe mais com você. Você pode até ser um pastor, pode ser até um pregador, pode ser até um missionário, mas você se tornou um profissional, isso não mexe mais com você. E a advertência é esta, é a ameaça da incredulidade, é essa, é o coração ficar endurecido. Agora, o autor aos Hebreus vai mostrar para nós, bendito seja Deus, o antídoto contra a incredulidade. Qual o primeiro antídoto? Qual o primeiro remédio? Olha o versículo 13, a parte A: exortação mútua. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Igreja é um corpo, igreja é uma família. Não espere que as exortações todas procedam do púlpito da sua igreja. Você é um ministro de Deus, você é um cooperador com Deus,
Você está ricamente habilitado para chegar ao seu irmão e dizer: meu irmão, cuidado, meu irmão, observe isso, meu irmão, abra os olhos, meu irmão, olha o caminho que você está escolhendo, meu irmão, olha a estrada que você está andando, meu irmão, cuidado, advirta todo dia, cuide um dos outros, exorte uns aos outros, porque quem adverte, ama, quem exorta, cuida, quem alerta o outro, ama. Nós temos que cuidar uns dos outros, velar uns pelos outros, advertir uns aos outros, exortar uns aos outros em amor. Mas precisamos fazer isso. Nós vivemos uma sociedade cada dia mais narcisista, e cada dia mais egoísta, e cada dia mais solitária, cada um por si, ninguém quer se envolver mais, ninguém quer cuidar de ninguém mais, cada um por si. Embora você veja o perigo, a ameaça que está o seu irmão correndo, você não vai lá para advertir, não é bíblico isso. Segunda coisa, segundo remédio, para você lidar com o perigo da incredulidade, é a sua união com Cristo. Olha o versículo 14, a parte A. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Veja isso. Você é participante de Cristo. Você foi remido por Cristo. Você é habitado por Cristo. Você está sentado com Cristo nas regiões celestes. Você está nele, ele está em você. Como se você habita em Cristo e Cristo habita em você, e você é propriedade dele, você foi remido por ele, comprado por ele, você vai se render à incredulidade. Terceiro, perseverança na fé, é o terceiro remédio para você se livrar aí da incredulidade. Olha o versículo 14, a parte B. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Em outras palavras, quem é a pessoa salva? O texto não está falando de ser salvo e perder a salvação. Não é disso que se trata. O ponto é, como é que você pode saber que uma pessoa de fato foi salva? É se ela persevera. A pessoa que apenas ouviu, apenas escutou, ou apenas tem uma fé formal, ou apenas tem uma profissão religiosa formal, ou apenas é membro de uma igreja e tem seu nome no hall de membros da igreja, mas nunca nasceu de novo, nunca foi convertido, nunca foi justificado, nunca teve o seu nome no livro da vida, essa pessoa não vai perseverar. Num dado momento ela vai virar as costas. A evidência da salvação é a perseverança. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Quem faz provisão para o pecado, quem ama o pecado, quem quer continuar no pecado, quem pratica o pecado, quem não se arrepende do pecado, está dando uma evidência clara que nunca foi salvo. Então é a perseverança na fé. O que está escrito aí no capítulo 3:6 também. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Então note isso, perseverança. Bom, mas eu quero concluir. E a última exortação desse texto, saiba que a incredulidade desemboca em graves pecados contra Deus. É o que vamos ver dos versos 15 a 19. E a primeira coisa é dureza de coração. O primeiro pecado está aí no versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Veja você que isso é tão forte no autor sagrado, no escritor sagrado, que ele repete o texto. Ele disse a mesma coisa lá no versículo 8, não endureçais o vosso coração, e aí repete de novo, hoje se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, estou exortando, estou falando de novo, cuidado, tem hora que nós precisamos chorar para pedir a Deus para nos dar um coração quebrantado, chorar porque não consegue chorar,
Coração precisa estar quebrantado. É esse coração que Deus não rejeita. Segundo problema, rebeldia contra Deus. Olha o versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Irmãos, isso é espantoso, chocante. Se você perceber, aquele deserto transformou-se no maior cemitério da história. 2 milhões de pessoas morreram. Em 40 anos. 2 milhões. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu. Causa, mortes, atestado de óbito, incredulidade. Já pensaram nisso? Incredulidade. Não foi Covid, não foi câncer, não foi ataque cardíaco, não foi problema renal, não foi AVC, atestado de óbito, 2 milhões, incredulidade, porque eles se rebelaram contra Deus, rebeldia contra Deus. Terceiro pecado grave que a incredulidade produz, versículo 17, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? A ideia aqui é que a incredulidade leva você a pecar contra Deus, deliberadamente. Pecado é transgressão da lei. Pecado é quando você diz, eu não quero, esse caminho não serve para mim, é desviar do caminho, é errar o alvo, é rebeldia, é ingratidão. E o texto está dizendo que todos os que pecaram contra Deus foram sepultados no deserto. Quarto problema, gerado pela incredulidade, versículo 18, desobediência. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Deus dá uma ordem e esta ordem não é cumprida. Deus dá uma orientação, essa orientação não é seguida. Deus dá uma palavra, esta palavra não é ouvida. Desobediência. Deliberada, consciente. Contra aquele que os libertou, os sustentou, os guiou, os protegeu. Mas finalmente, o grave problema da incredulidade é que a incredulidade priva a pessoa do descanso prometido por Deus. Olha o verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Entrar aonde? Na terra prometida, em Canaã. Eles foram, alguns deles, até o limiar, como Moisés, o próprio líder, que lá do Monte Nebo, que fica na Jordânia hoje, e você olha do Monte Nebo e você avista até Jerusalém, você avista toda a campina do Jordão, você avista Jericó, a primeira cidade que eles conquistaram, e ele não entrou, porque chegou um momento que o próprio líder, que liderou esse povo, Deus disse para ele falar a rocha, ele feriu a rocha, ele diz, você não vai entrar também. E apenas 2 homens entraram. Quais homens? Josué e Calebe. Por quê? Porque lá atrás, há 40 anos, Deus, por permissão, concedeu que 12 príncipes fossem lá na terra para ver a terra. Não precisava ter feito isso. Mas Deus permitiu que fizessem. E eles trouxeram os frutos da terra. E disseram, a terra é boa. A terra emana leite e mel mesmo. Tem frutos excelentes. Mas a terra é povoada por gigantes. Eles têm cidades fortificadas. Aos olhos deles nós somos como que gafanhotos.
Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. É impossível entrar lá. Desses 12 espias, 10 deles deram um relatório negativo assim. Só Josué e Caleb disseram: eia, se Deus se agradar de nós, nós podemos. E aqueles que disseram que o que Deus prometeu era impossível de se cumprir. Deus prometeu, mas a promessa de Deus era completamente irreal, impossível, utópica. Deus prometeu uma coisa que nem ele, Deus, podia cumprir, porque não era possível conquistar aquela terra. E por causa da incredulidade deles, todos morreram naquele deserto. Só os 2 homens que disseram: nós podemos, se Deus se agradar de nós, nós podemos. Esses 2 entraram. Quem entrou na terra prometida foi a geração que nasceu no deserto, a segunda geração. Bom, é claro que isso, irmãos, é um fato histórico que aponta para uma verdade espiritual. Os israelitas iriam entrar numa terra, um território geográfico, a Canaã terrena. Porém, a incredulidade hoje pode privar as pessoas da Canaã celestial, da bem-aventurança eterna, do céu. Por quê? Porque a única condição para uma pessoa entrar no céu é fé, é crer no Senhor Jesus. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Quem crê pode apropriar-se da verdadeira Canaã, a Canaã celestial. Mas a incredulidade leva o homem a descrer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo perdoa, que Jesus Cristo é a fonte da nossa salvação e que nele nós temos copiosa redenção. E aquele que tapa os seus ouvidos à voz de Deus para crer em Jesus, estes também não poderão entrar na Canaã celestial, não poderão desfrutar do descanso de Deus. Quero concluir dizendo que a incredulidade não foi um perigo apenas no passado. A incredulidade é um perigo ainda hoje. Talvez muito mais hoje do que no passado. Porque hoje é uma onda tão grande no mundo todo de ateísmo, no mundo todo uma onda de sincretismo, no mundo todo uma tentativa de desconstrução dos valores cristãos, no mundo todo hoje, levando as pessoas a pensar que você não pode, no mundo plural, afirmar uma verdade singular, de que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Cuidado, muito cuidado, para que estas ondas de incredulidade à sua volta não endureçam o seu coração. Portanto, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, se renda a Cristo e receba dele a vida eterna e se aproprie do descanso de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês, irmãos que estão conosco, e que Deus nos ajude a termos um coração crente.